Olá, meus candidatos e minhas candidatas. Tudo bem? Tudo certo? Eu realmente espero que sim. Vamos lá então para mais uma dica de biologia aqui do professor Bellinati para a sua prova do Enem. Essa minha dica é uma pergunta talvez até bem pessoal. Você é contra ou você é a favor em relação aos transgênicos? Me responda, contra ou a favor dos transgênicos? O que acontece é o seguinte, você não pode dizer nem que você é contra, nem que você é a favor dos transgênicos assim de uma forma tão genérica, tão abrangente. Porque afinal de contas, a gente precisa entender o que é um transgênico para então se posicionar. Vamos lá. Um transgênico nada mais é do que uma espécie que recebe um ou mais genes derivado de uma espécie diferente. Então, por exemplo, se eu pego uma planta e coloco nessa planta um gene de uma bactéria, essa planta é um transgênico, ok? Para que eu posso então pegar um gene de uma bactéria e colocar numa planta? Tem uma utilidade muito boa. Existem plantas que expressam proteínas derivadas de genes de bactérias e essas proteínas atuam como agentes inseticidas. Então essa planta, com um gene de uma bactéria, é capaz de fabricar uma substância que mata um inseto quando esse inseto come uma folha, um pedaço de folha, por exemplo. Parece meio ruim, não parece? Ah, mas é ruim se eu colocar na natureza. Se eu colocar de repente no meu campo de cultivo, eu estou protegendo a minha plantação do ataque das pragas, ao mesmo tempo que eu estou diminuindo a utilização de inseticida na minha plantação. Porque afinal de contas, uma coisa deve ser especificada aqui, essa proteína fabricada por essa planta a partir desse gene da bactéria tem que ser específica para aquela espécie praga. Também não pode ser uma proteína de ação genérica, de ação ampla, de amplo espectro para matar um monte de inseto. Claro que tem um problema aí associado. E se de repente esse gene dessa minha planta que eu estou cultivando conseguir passar para outras plantas que estão no ambiente selvagem, no ambiente da natureza propriamente dita? Aí eu posso criar um problema. Então, esses transgênicos têm algumas ferramentas, algumas formas de evitar que esses genes passem adiante. Uma das formas é impedir que esses transgênicos se reproduzam. Ok? Então eu não consigo gerar sementes a partir da soja transgênica que eu tenho no meu campo de cultivo como uma forma de proteção. Claro que isso envolve todas aquelas questões a respeito do monopólio de algumas empresas que obrigam você a comprar a semente toda vez que você quer fazer um novo cultivo, que você não pode fazer o seu próprio armazenamento de sementes. Certo. Eu só estou te colocando aqui um ponto para você pensar a respeito que nem todo transgênico é ruim. Deixa eu te dar um outro exemplo. Algumas espécies hoje de plantas estão sendo geneticamente modificadas para aumentar a sua oferta de nutrientes, como por exemplo vitaminas. Então se eu fizesse um arroz geneticamente modificado que oferecesse uma maior quantidade de vitaminas, isso não seria necessariamente ruim, né? Então, cuidado na hora que você vai se posicionar contra ou a favor de transgênicos. Independentemente da sua posição, leve este conceito para a sua prova e manda ver. Um abraço. Tchau, tchau.